Então, agora eu faço um caseado de 3 correntes. Duas correntes para subir. Viro o meu trabalho. Salto aqui todos os pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. Um ponto alto no próximo ponto de base. Duas correntes, salto 2 pontos de base, no último ponto faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo intervalo. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Assim. 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto aqui 7 correntes das 15 que eu fiz na carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava corrente, que é a corrente do meio, eu faço um ponto baixo. 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou uma laçada, venho aqui no último ponto de base e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro meu trabalho, salto 3 correntes e a partir da quarta corrente eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Sete correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto aqui 6 correntes de base. Na última corrente, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo sobre o ponto de base, né? O ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. E um ponto baixo na próxima corrente. Então, nessa carreira, eu fiquei aqui com 3 pontos baixos. 7 correntes. Dou uma laçada. Salto aqui todos os pontos de base. No último ponto, eu faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do intervalo. E um ponto alto no primeiro ponto de base. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no último ponto eu venho e faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do intervalo. E um ponto alto passando aqui dentro do caseado. Dou um espaço na barra do tecido, faço um ponto baixo alongado. 3 correntes para um caseado. Subo 2 correntes. Viro o meu trabalho. Salto todos os pontos de base, no último ponto eu faço um ponto alto. 2 pontos altos dentro do intervalo. E um ponto alto no primeiro ponto de base. 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto todas as correntes de base
E aqui na última corrente, eu trabalho um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo ponto de base. Um ponto baixo no próximo ponto. E um ponto baixo aqui no último ponto de base. Um ponto baixo na próxima corrente. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui no último ponto de base e trabalho 4 pontos altos. Seis correntes. Viro meu trabalho, salto 3 correntes e a partir da quarta corrente eu vou caminhando fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Sete correntes. Salto todas as correntes de base. Na última corrente, eu trabalho um ponto baixo. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E um ponto baixo aqui na primeira corrente. Sete correntes. Dou uma laçada, salto todos os pontos de base e no último ponto eu trabalho um ponto alto. E agora 2 pontos altos dentro do próximo intervalo de correntes. Um ponto alto passando no caseado, dou um espaço e na barra do tecido eu faço um ponto baixo alongado. 3 correntes para um caseado, subo 2 correntes, viro meu trabalho para o avesso, salto aqui todos os pontos de base, venho no último e faço um ponto alto. Aqui, nas 7 correntes da perninha da aranha, eu faço 3 pontos altos. Sete correntes. Salto aqui um ponto de base e a partir do segundo eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e do último. 7 correntes. E aqui no intervalo de correntes eu faço 3 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Viro o meu trabalho. Agora eu vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar lá na última corrente, no último ponto de base. Subo 3 correntes. Dentro do intervalo de 7 correntes, eu faço 3 pontos altos. 7 correntes. Salto um ponto de base e a partir do próximo ponto
eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e também do último. Então, nessa carreira são 3 pontos baixos. 7 correntes. Venho aqui no intervalo de 7 correntes da carreira anterior, faço 3 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no último ponto trabalho um ponto alto. E 2 pontos altos aqui dentro do intervalo de correntes. Um ponto alto passando sobre o caseado anterior. Dou um espaço e na barra do tecido faço um ponto baixo alongado. Ficando assim. Três correntes para um caseado e 2 correntes para subir. Viro o trabalho. No último ponto de base eu faço um ponto alto. E no intervalo de correntes aqui também faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. Salto 2 pontos de base e no último ponto faço um ponto alto. Dentro do intervalo de correntes, eu faço 3 pontos altos. Aqui é o intervalo das 7 correntes da perninha da aranha. Agora eu faço 7 correntes. Venho no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. 7 correntes. No intervalo aqui das 7 correntes da perninha da aranha, eu trabalho 3 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Viro o trabalho. Agora eu vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar lá no último ponto de base. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui nas 7 correntes da perna da aranha eu trabalho 3 pontos altos. Aqui eu já trabalhei um ponto baixo na carreira anterior. Então, agora eu vou trabalhar 15 correntes para dar início à terceira aranha. Dou uma laçada, passo aqui para a próxima perninha da aranha e trabalho 3 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto 2 pontos e no ponto seguinte trabalho um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo intervalo. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. Salto 2 pontos de base, no último ponto trabalho um ponto alto. E 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. Um ponto alto passando aqui dentro do caseado anterior. Dou um espaço e trabalho um ponto baixo alongado. Então, assim,
Assim fica a segunda aranha. Agora, para fazer as demais aranhas, é só trabalhar da mesma forma. Depois que você fizer todas as suas aranhas, para finalizar, eu vou finalizar aqui com vocês, já tem um trabalho mais adiantado. Aqui, ó. Porque para finalizar a última aranha, para ficar assim, ó, igualzinho no início. Aqui eu faço os 4 pontos altos aqui, ó, na última perninha, que tem aqui já o último ponto baixo. E agora, se desse sequência, faria 15 correntes para dar início à próxima aranha, né? As perninhas da próxima aranha. Só que ao invés disso, eu vou dar uma laçada, passo aqui para a próxima perna da aranha e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. E um ponto alto no próximo ponto de base, ficando assim. 2 correntes. E agora eu finalizo a carreira daquela mesma forma. Onde for casinha vazia, eu faço casinha cheia. Um ponto alto no último ponto de base, 2 pontos altos dentro do intervalo. Então, eu vou caminhando da mesma forma para terminar aqui a carreirinha. Assim. Agora eu vou fazer a última carreira, 3 correntes. Vou fechar aqui com um ponto baixo na ponta do meu tecido. 2 correntes para subir. Viro o meu trabalho. Salto todos os pontos de base. Um ponto alto no próximo ponto. 2 pontos altos dentro do intervalo. Um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes. Salto aqui todos os pontos de base. Um ponto alto no último ponto. 2 pontos altos dentro do intervalo. E um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes. Salto 2 pontos de base. No último ponto, faço um ponto alto, 2 pontos altos dentro do intervalo e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Agora uma corrente para arrematar. Aqui o que sobrar do fio do arremate eu vou esconder passando por dentro dos pontos. E cortar o excesso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!